Deus ama aquele que está perdido lá fora. Deus ama a prostituta, Deus ama o traficante, Deus ama todas as pessoas. Ele não ama o pecado, Ele não ama o estilo de vida errado que eles estão tendo, mas Ele ama essas pessoas. Ele ama aquela pessoa lá fora que está fazendo mal, Ele ama essa pessoa. Ele pode não amar e Ele não ama aquilo que essa pessoa está fazendo de errado, mas Ele ama a pessoa. Então, você e eu precisamos amar o que Deus ama. Se Deus dá ênfase em amar as pessoas, e Ele deu o Filho dEle para resgatar essas pessoas, porque muitas vezes eu e você nós estamos fazendo isso como igreja. Porque se todas as igrejas de Surubim, dessa região, tivessem amando o que Deus ama, não existia mais pessoas, ou existiriam poucas pessoas sem salvação aqui em Surubim. Mas essa não é uma realidade. O que a gente tem visto são muitas pessoas precisando de Jesus. Nós fazemos várias obras aqui fora da igreja, e nós vemos, irmãos, cada relato de pessoas sedentas pelo Evangelho, sedentas por alguém falar do amor de Jesus, sedentas por transformação. Não pense você que o mundo está vivendo de vento em polpa, né, que o pessoal fala. Não, muito pelo contrário, né? O mundo tem vivido pressões, tem vivido muitas vezes de aparência. Então você olha pessoas no Instagram, pessoas nas redes sociais, fazendo fotos, viagens, muitas vezes com a vida financeira destruída, muitas vezes com a alma destruída, muitas vezes com o casamento destruído, muitas vezes com os filhos destruídos, mas estão lá nas redes sociais mostrando algo que eles não estão vivendo, ou que gostariam de estar vivendo na sua plenitude. E não está errado você sair, você viajar, você tirar foto, muito pelo contrário, é muito bom. Mas é importante que isso seja verdade dentro da sua casa. Isso é importante que pessoas possam ser resgatadas. Muita gente está aqui em Surubim clamando por uma palavra que só eu e você temos. Eu vou falar de novo para você. Tem gente aqui em Surubim que está clamando por uma palavra que somente eu e você temos. Que palavra é essa? A palavra da fé. A palavra que levanta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Sabe, irmãos? E é importante você entender isso e você abraçar isso. Eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente possa refletir nessa noite sobre o que é evangelizar, né? Essa palavra evangelismo ou evangelho, ela quer dizer boas notícias. O anúncio de boas novas, de boas notícias. Irmãos, às vezes o problema não está na notícia, está naquele que carrega, está no mensageiro. Porque você foi treinado a dar más notícias a vida toda. E você tem vergonha de falar muitas vezes boas notícias. De tão treinado de falar o que é ruim, de tão treinado em viver o que é ruim, quando tem algo bom fica desconfiado. Desconfiado de viver e muitas vezes de falar para as pessoas. Olha, Jesus cura, olha, Jesus transforma, olha, Ele pode. Sabe, vergonha de falar, irmãos, o que é bom, mas não tinha vergonha de muitas vezes fazer o que é errado. Não tinha vergonha de prostituir, não tinha vergonha de beber, não tinha vergonha de fumar, não tinha vergonha de sair correndo atrás do trio elétrico lá, de todo jeito. Não tinha vergonha dessas coisas. Não tinha vergonha de ser envergonhado aí na rua, ser chutado, ser xingado. Não tinha vergonha de ser humilhado. Não tinha vergonha dessas coisas. Mas aí quando chega no evangelho, fica com vergonha. Tem vergonha. Vergonha do quê, irmãos? De falar o que é bom? De falar uma coisa para você. Não tenha vergonha de falar o que é bom. Não tenha vergonha de dar boas notícias. Ei, evangelho é boas notícias. Não tenha vergonha disso, irmãos. Pastor, isso não acontecer. Você não precisa se preocupar se vai acontecer ou não. O que você precisa fazer é levar a mensagem. Sabe, irmãos, o mensageiro, ele não é ele, irmãos, que faz acontecer, mas é a mensagem. A mensagem de Deus, ela garante por si só. Ela se garante por si só. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Ou seja, aquilo que Deus fala vai acontecer. Amém? Eu quero ler com vocês aqui em Marcos capítulo de número 16, verso número 15, para que você possa entender a missão de todo cristão. Evangelizar, irmãos, não é falar sobre uma religião, sobre uma denominação. É falar de alguém que morreu e ressuscitou por mim e por você. Evangelizar, irmãos, é muito mais fácil do que você imagina. E eu quero trazer isso para você. Marcos capítulo de número 16, verso número 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo Surubim e região. Ide por todo Surubim e região. Ide por todo Surubim e região.
notícias a toda criatura. É o que está escrito aí, ó. E disse: ide por Surubim e toda a região, e pregai as boas notícias a toda criatura. Você precisa, irmãos, trazer a Bíblia para você. Às vezes você lê a Bíblia como se fosse algo terceirizado. Eu estou lendo aqui algo que alguém tem que fazer. Traz para você, irmãos. Lê esse versículo dessa forma, olha. Disse-lhe Jesus: ide por todo... Surubim está no mundo? Essa região está no mundo? Então você pode falar assim, olha, Surubim e região, porque está inserido dentro do mundo. Você só pegou uma fração daquilo ali. Porque talvez, irmãos, você não consiga evangelizar o mundo inteiro, mas você consegue evangelizar o teu parente, o teu amigo, na tua rua, no teu bairro. Você consegue evangelizar Surubim, você consegue evangelizar essa região. Sabe, talvez o seu mundo seja a tua casa. Talvez o teu mundo seja a tua família. Talvez o teu mundo seja os teus filhos, teu amigo. Talvez os teus mundos sejam os teus familiares. Talvez o teu mundo seja a tua rua. Talvez o teu mundo seja o teu bairro. Talvez o teu mundo seja no sítio. Talvez o teu mundo seja Surubim. Talvez o teu mundo seja a região, seja Pernambuco, seja o Brasil. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, que Jesus pediu. Ele falou: ide por Surubim e por toda a região. Prega o que, irmãos? Prega o que, irmãos? Prega o que, irmãos? As boas notícias, as boas novas. Prega isso, irmãos. Sabe, é muito mais fácil para algumas pessoas. Você já viu aquele negócio? Notícia ruim? Como que é? Chega rápido, não é assim? Notícia ruim chega rápido. Olha para você ver como que é o estilo de vida, muitas vezes, do brasileiro. Notícia ruim chega rápido. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir de hoje, na tua boca, a notícia ruim vai demorar para chegar, mas a boa notícia vai ser rápido. Seja rápido, irmãos, em levar boas notícias para os seus parentes, para os seus amigos. Seja rápido em levar as boas notícias da tua rua. Seja rápido em levar as boas notícias no teu bairro. Seja rápido. Seja rápido, não demora nisso. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu queria ganhar a minha família inteira para Jesus. Eu queria ganhar a minha rua inteira para Jesus. Eu queria ganhar meus parentes para Jesus, os meus amigos para Jesus. Eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Eu ia em todos os evangelismos, eu ia em todos os cultos. E eu fazia isso aí, irmãos, por quê? Porque eu queria ganhar as pessoas. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Passaram-se os anos e a vontade de ganhar as pessoas continua a mesma. Amém? Nós continuamos evangelizando, nós continuamos alcançando vidas, nós continuamos com o mesmo amor, irmãos. Por quê, irmãos? Porque não é ir de uma vez. Porque tem gente aqui que já foi no evangelismo uma vez, aí parou de ir, mas aí se sente um evangelista. Porque eu evangelizei, então eu sou evangelista, eu evangelizo. Não, irmãos, evangelismo é um estilo de vida. Ser um evangelista é um estilo de vida. Evangelizar, o que quer dizer isso? Vou trazer para você. Falar boas coisas, boas notícias, deve ser um estilo de vida seu. Levar boas notícias para as pessoas, deve ser um estilo de vida seu. Leva boas notícias. Aí nós vamos ver que boas notícias são essas. Leva boas notícias. Que boas notícias são essas, pastor? Leva boas notícias. Que boas notícias são essas, pastor? Jesus morreu e ressuscitou. Vamos falar sobre várias boas notícias que você pode levar, irmãos. E pessoas vão ser transformadas assim como você foi. Sabia que você foi transformado por uma boa notícia? Que notícia? Jesus morreu e ressuscitou. Você foi transformado por isso. A mesma transformação que aconteceu em você, irmãos, tem pessoas que estão esperando essa transformação. Tem pessoas que estão precisando dessa transformação. Tem pessoas que estão buscando essa transformação. Eles só não sabem como. Você sabe o caminho. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Apresenta o caminho. Sabe, você, nós não somos o caminho. Mas nós podemos apontar para o caminho. Nós podemos ensinar o caminho. Nós podemos caminhar com essas pessoas no caminho. Amém? Vamos avançar nisso aí. Evangelizar é falar sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição. E o perdão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma pessoa que vivia no pecado, olha que boa notícia. Ei, Deus perdoa os teus pecados. Ei, em Jesus Cristo, Ele perdoou os seus pecados.
Você não deve mais nada. Como assim? Mas e aquelas coisas erradas que eu fiz? Está pago, está zerado. Aceita Jesus que está pago. Aceita o sacrifício dele que está pago. E está pago. Como é que você não sabe o que você fez? Você também nem sabe o que Jesus fez por você. Então está tudo bem. É só aceitar Jesus. Aí a pessoa olha assim e fala assim: meu Deus, eu ia para o inferno, agora eu tenho a chance e a única. Não, irmãos, não é que ele tem outra chance. Ele só tem uma chance de ir para o céu, que é Jesus. E qual que é a boa notícia? É que você sabe. Qual é a boa notícia? É que você precisa levar esse conhecimento para as pessoas. Levar essa boa notícia para ele, para ela, e eles serão transformados. Amém? João 3,16. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Se você ama, irmãos, nós precisamos amar o que Deus ama. Olha o que a palavra está falando, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho unigênito, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se estrague, mas tem o quê? Vida eterna. Agora, você sabe quem é que vai crer? Você não sabe. Por isso, irmãos, você precisa levar as boas notícias para todo mundo. Por isso que você não precisa ficar selecionando. Esse aqui eu vou levar, esse aqui eu vou dar as boas notícias para ele. Esse aqui, ele está lá na miséria, eu vou levar a boa notícia para ele, que ele pode ser salvo e ele pode sair da miséria. Glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito rico aqui em Surubim, nessa região, que está perecendo, morrendo, sufocado, precisando de alívio, de uma palavra. E às vezes só porque é rico você não tem coragem de ir lá e falar para ele: ei, Jesus também morreu por você. E se você continuar no estilo de vida, você com dinheiro ou sem dinheiro, você vai para o inferno. Você precisa aceitar a Jesus. E esse alívio que você procura está nele. Você não vai encontrar. Você já viu que você já gastou dinheiro com viagem. Você já gastou dinheiro comprando carro. Você já gastou dinheiro comprando casa. Você já gastou. Você pode comprar o que você quiser. Mas você continua sem a paz, continua sem a alegria, continua dessa maneira angustiada. Por quê? Porque é só Jesus que faz isso com você, que transforma a tua vida, que traz um alívio, que traz cura, que traz paz, que traz alegria. Ei, eu tenho esse Jesus comigo. Apresenta Jesus. Rapaz, eu quero. Onde está? Onde está? Aí você fala: prazer, Ele mora em mim, Ele vive em mim. Seja Jesus, irmãos. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas. Você não pode ficar selecionando pessoas, irmãos. Esse vai para o céu e esse não vai. Esse aqui foi muita coisa errada. Às vezes parente, amigo, a gente tem a tendência, né, que a gente sabe de coisas, e a gente fala assim: esse aqui eu não quero que vá para o céu. Aconteceu isso aí com um jovem chamado Jonas. Ele não queria pregar, evangelizar uma cidade, porque ele sabia que aquela cidade era uma cidade pecadora. Não era uma pessoa não, irmãos, era uma cidade inteira, que é uma cidade perversa, cidade que matava, uma cidade que fazia perversidade com as pessoas. E ele não queria ir para lá. Mas sabe o motivo que ele não queria? Porque ele sabia que se ele fosse para lá, falasse de Jesus, as pessoas iam se converter e ia para o céu. E ele não queria que as pessoas fossem para o céu. Você acredita num negócio desse? Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que são como Jonas na família. Eles não têm parentes e amigos que eles não querem que vá para o céu, porque fizeram alguma coisa errada com você. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não faz isso não. Tenha misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de você, que também não prestava, assim como eu, que não prestava, teve a misericórdia de mim, tenha misericórdia dessas pessoas também. Dê a oportunidade para elas de falar, de ouvir do caminho, de ouvir de Jesus, de ouvir de salvação, de ouvir de ir para o céu. Tenha misericórdia delas. Não seja como Jonas, teve que sofrer, irmãos. Às vezes tem gente, sabe que eu vou falar para você, tem gente que às vezes está sofrendo na vida. Sabe por quê? Só porque não está fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. Olha para você ver como Jonas, Deus falou: vai para Nínive, e ele foi para outro lado. Ele não foi para, não vou para lá não. Pegou um barco e foi para outro lado. O que aconteceu? Começou a ter problema, começou a ter enchente, tempestade, e o barco começou a naufragar, e as pessoas do barco falaram assim: rapaz, alguma coisa está acontecendo de errado. Eles tiveram um discernimento que aquilo não era natural. Eles eram navegadores profissionais. Eles falaram: não, isso aqui não é natural, não é normal um negócio desse.
tem algo espiritual. E eles fizeram lá e saíram perguntando, quem foi que fez alguma coisa de errado aqui? E eles lançaram um sorte lá, eu acho que eles pegaram aquela garrafinha e jogaram assim no chão, né? E aí apontou para quem? Para Jonas. Aí perguntou para ele, rapaz, quem é você? De onde você está vindo? Conta a tua história aí. Aí Jonas pega e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso que está acontecendo aqui com vocês é culpa minha. Deus mandou eu fazer algo e eu estou fugindo. Eu estou indo para o outro lado. Sabe, irmãos, às vezes tem a coisa acontecendo na tua casa, na tua família. É porque Deus mandou você evangelizar, ganhar vidas, o ID, como ele falou. Deus pediu para você amar as pessoas e você está falando, não, eu tenho vergonha. Não, eu não quero que aquela pessoa vá, não. Eu estou selecionando quem é que vai para o céu ou não. E está passando problemas por conta disso. O que precisa? Cuidado, irmãos, porque numa situação dessa você fala assim, é melhor então, Jonas chegou ao ponto de falar assim, é melhor morrer do que evangelizar. Ele falou assim, me joga no mar, pode me jogar. Porque para ele era melhor isso do que evangelizar aquelas pessoas que ele não queria que se convertesse, não queria que Deus perdoasse. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Jogou no mar. E a Bíblia fala que quando ele caiu no mar, veio um grande peixe. Uau! Pegou ele e ele ficou 3 dias e 3 noites lá na barriga do grande peixe. E quando pensar que não, ele foi cuspido para fora. Pô, aonde? Em Nínive. Deixa eu falar uma coisa para você. Não espere, irmãos, passar por problemas de naufrágio. Não espere você passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe para você obedecer aquilo que Deus pediu para você fazer. Não espera isso. Por quê? No final, irmãos, ou você obedece ou você obedece. Porque se você aceitou Jesus como Senhor da tua vida, Ele é Senhor. E se Ele é o Senhor, eu e você somos servos. Nós precisamos obedecer. Se Ele fala que é para ir por todo o Surubim, nessa região, pregar as boas notícias, é o que nós devemos fazer. Isso, irmãos, está implícito ou intrínseco na nossa visão, na nossa missão. A nossa missão aqui, irmãos, é alcançar o Brasil, Surubim, a região. Amém? Como, irmãos? Através da palavra da fé. E a nossa missão é fazer isso, irmãos, através da palavra da fé e do amor. Amém? É a nossa missão. E caminhando com isso, a gente vai com os nossos valores. Sabe, os nossos valores norteiam, as pessoas vão olhar e vão falar assim, rapaz, aquela pessoa, pelo estilo de vida dela, uma pessoa que tem unidade, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa que é excelente, ele vai falar assim, aquela pessoa é do reino de Deus, essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque eles vão conseguir enxergar em você, irmãos, na caminhada, os seus valores, eles são os valores de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Sabe, você pode evangelizar muitas vezes, irmãos, até sem abrir a sua boca. Como? Com o seu estilo de vida. Sendo uma pessoa alegre, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa bondosa, sendo Jesus para as pessoas, multiplicando o que é do outro. Olha que coisa maravilhosa. Multiplica o que é do outro. Você vai multiplicando, vai entregando, vai multiplicando, vai entregando. Isso é o papel, irmãos, da igreja, o meu papel é o seu. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos amar o que Deus ama. Cuidado para não amar mais o conforto da tua casa. Cuidado para não amar mais o seu dinheiro. Cuidado para não amar mais a sua família do que o ID de Jesus. Nós precisamos amar o que Deus ama, irmãos. E muitas vezes o amor, ele vai tirar a gente da zona de conforto. Lembra você quando ia namorar? Se a pessoa morasse lá em Santa Maria do Cambucá e você morasse aqui em Surubim, tu ia à noite, tava nem aí, entrava pelo meio do Manduri ainda. O quê? Um cara apaixonado? Ele vai, irmão, não quer saber não. E se alguém parar e falar, não, eu estou indo ali, na casa da minha namorada, é assim ou não é? Faz tudo o que precisa fazer, irmãos. Agora, imagina você fazendo isso com Jesus. Imagina você entrando nos becos, nas vielas, e pessoas parando você e estão falando, não, eu vim trazer uma boa notícia para vocês. Ei, vocês não precisam viver mais dessa forma. Ei, tem um Jesus que transforma vidas. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Pessoas vão olhar assim e falar assim, cadê? Aí você olha e fala assim, vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, tem alívio para você. Tanta gente, irmãos, cansada aqui em Surubim, sobrecarregada, com fardo pesado, irmãos.
trabalha para viver e vive para trabalhar. A vida é uma vida pesada, sabe, problema na família, problema financeiro, não tem, se parar de trabalhar, não tem o que comer, e às vezes você está na zona de conforto, você já está salvo, vai para o céu, você e sua família, e pessoas morrendo, irmãos, e o relógio da eternidade avançando, nós estamos nos últimos dias, estamos nos últimos minutos, estamos nos últimos segundos da igreja aqui na terra, Jesus logo logo volta, e às vezes pessoas estão aí fora, esperando uma boa notícia. Que boa notícia? Você não precisa ficar aqui na terra, você pode ir junto com a igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, ter saúde aqui na terra é bom, e você levar uma boa notícia de saúde é bom. Ter dinheiro aqui na terra é bom, você levar provisão financeira, falar que Deus levanta, que Deus transforma, isso é muito bom. Uma família bem sucedida aqui na terra é muito bom. Ter paz e alegria aqui na terra é muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nada se compara com a salvação, com a eternidade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, você que aceitou a Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Eu e você, irmãos, nós vamos viver aqui, se viver muito, 80, 120 anos. E depois disso, passa rápido, irmãos. Quando você for no cemitério, você dá uma olhadinha lá, as pessoas têm lá o nome da pessoa, tem lá a data de nascimento, um tracinho e a data da morte. A sua vida é resumida naquele traço. Se você viver 70 anos, é um traço. Se você viver 80 anos, é um traço. Se você viver 120 anos, é o mesmo traço. Ou seja, para as pessoas aqui na terra e para a terra, você foi só um tracinho que passou aqui na terra. E depois que você morrer, você vai para onde? Porque ou você vai para o céu, ou você não vai entrar no céu. E só entra no céu, irmãos, aqueles que aceitaram a Jesus. O Jesus que você tem, o Jesus que você aceitou. Ou seja, você tem Jesus, sabe o caminho, e pessoas estão lá fora morrendo. Irmãos, experimenta fazer isso. Começa a falar de Jesus para as pessoas que você vai ver. Lágrimas caindo. Pessoas abrindo seu coração e falando assim, olha, eu quero aceitar Jesus agora. Eu vou avançar aqui com você. Porque, irmãos, evangelizar é mostrar o amor de Deus no caminho da reconciliação. É dizer que Deus tem um plano para salvar e restaurar a vida das pessoas. Olha, Deus tem um plano para salvar e restaurar a tua vida. Quem Deus? Deus tem um plano para salvar e restaurar a tua vida. Mas minha vida está toda acabada. Pois é, rapaz, mas Deus tem um plano para salvar e restaurar a tua vida. Amém? Simples, irmãos. Agora, vamos entender o que Jesus fez de mim e de você. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Olha o que está escrito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Irmãos, para que você recebe poder? Para ser testemunha. Irmãos, é muito bom quando você dá testemunho de outros. Você falar assim, olha, fulano, lá na igreja, teve a vida transformada. Ciclano, foi curado. Beltrano, Deus abençoou. É muito bom você contar testemunho dos outros. E a gente conta, irmãos, com muita alegria. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus te deu poder em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para você ser uma testemunha. Você ter os seus testemunhos, irmãos. Você ter o que falar. Olha, eu era assim, agora eu sou assado. Amém? Eu mudei, a minha vida foi transformada. Olha lá, ó. Mas recebereis poder. Para quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, tanto em Surubim, como em toda a região, e até os confins da terra. Você, irmãos, recebeu poder, para quê? Para testemunhar de Jesus em Surubim, nessa região. Você não recebeu poder somente para você ter o conhecimento da palavra, eu sou bom, eu conheço Gênesis e Apocalipse, e você não faz nada para alcançar vidas. Nós temos agora, nesse exato momento, uma transmissão, que está sendo transmitido nas redes sociais, no YouTube. Para que, pastor, tem transmissão na igreja? Para alcançar aquela pessoa que está em casa neste momento assistindo, e ele possa entender. O que é isso? Evangelismo, meu irmão. É evangelizar. É evangelizar.
Existem várias formas, irmãos. O brasileiro, se você for pegar, ele vive muitas horas nas redes sociais durante o dia. Ou seja, nós também precisamos evangelizar através das redes sociais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso não substitui o meu papel individual e nem o teu papel individual. Pessoas precisam ver Jesus em mim e em você. Pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Mas só vê Jesus quem tem Jesus. Você precisa ter Jesus. Precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Evangelizar, irmãos, é compartilhar a transformação pessoal. Diga pessoal. Compartilhar, irmãos, é muito fácil evangelizar. Eu quando sento para falar de Jesus, a pessoa fala assim, eita, mas você faz as coisas certas. Eu falo, mas não fazia não. Eu fazia tudo errado, um monte de coisa errada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Jesus me transformou. Eu tinha um estilo de vida errado, mas Jesus me transformou. Eu era até mal educado muitas vezes, mas Jesus me deu até gentileza. Eu era uma pessoa triste, mas Jesus me deu uma alegria. Eu estou falando de mim, irmão. Estou evangelizando você. Contando boas notícias para você. Porque se Deus me transformou, Ele pode transformar você também. Ele pode transformar o seu... Olha, se Deus transformou você, pensa sempre nisso. Olha, se Deus me transformou e está me transformando ainda, Ele pode transformar o meu parente, o meu amigo, o meu familiar. Ele pode. Amém? Basta fazer o que, irmãos? Se disponibilizar para isso. Cristão, irmãos, é uma vida de boas notícias. Ser cristão é ter uma vida de boas notícias. Não é um dia. Irmãos, pastor, mas o senhor sabe que a gente passa por problemas. Eu sei, irmãos, faz parte do Evangelho. No mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus falando, olha, você vai passar por dificuldade, problemas, mas tenha alegria, bom ânimo, tenha alegria. Por quê? Porque eu venci. Aí você olha assim, Jesus venceu, Jesus está em mim, então eu sou mais do que vencedor. Você entende, irmãos? Para todo mundo que está passando por aflição, você pode falar assim, ei, fica tranquilo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, e Ele está em você, e você aceitar esse Jesus que venceu, ei, você vai se tornar mais do que vencedor também. Você pode vencer essa aflição. Como? Com Jesus. Vença com Jesus. Com Jesus você pode vencer. Vamos ver ainda em Isaías, capítulo de número 6, verso de número 8. Porque algumas pessoas ainda insistem em terceirizar o evangelismo para um departamento da igreja. Para uma pessoa, duas pessoas, isso é obrigação do pastor, é do evangelista. Porque tem pessoas chamados que são evangelistas, tem o dom chamado para isso. Mas eu estou falando aqui de uma igreja, do ID de Jesus, que é para todos, amém? Vamos lá, olha o que está escrito lá em Isaías 6:8. E eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu, então 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 disse eu. Ei, se coloca à disposição, meu irmão. Se coloca, diga, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Pede para Deus te usar, irmãos. E você vai ver Deus colocando pessoas necessitadas na tua vida. Quando pessoas necessitadas chegar, irmãos, diante de você, não fica querendo fugir do problema. Lembra sempre disso. Eita, é porque eu tenho a solução. Se pessoas problemáticas estão te procurando, é porque você tem a solução. Sabe, irmãos, Deus colocou a igreja e você tem um estoque de soluções dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes pessoas, irmãos, só precisam de um abraço. O que ela está precisando não é de dinheiro, muitas vezes é direção. Às vezes ela não está precisando de dinheiro, ela está precisando de algo que você fale para ela, que vai mostrar, vai nortear a vida dela. Porque dinheiro ela já tem.
E quem é que tem isso, irmãos? A única instituição que tem isso na terra é chamada de igreja. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Um dia eu fiz essa oração, e eu falei isso quando eu li esse versículo, falei, Senhor, me envia. E hoje eu estou aqui. Eu nem sabia, quando eu aceitei a Jesus, eu li esse versículo, e eu chorava, irmãos, Senhor, me envia. Senhor, me usa. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar a tua casa, do seu jeito, irmãos, simples. Pastor, eu não sei falar não. Não precisa falar grego, hebraico não, irmão. Jesus falava de pescaria para o pescador. Jesus falava de agricultura com o agricultor. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar com o toyoteiro, ele ia falar de Toyota. Ele ia falar aqui com os agricultores, aqui ele ia falar de agricultura. Jesus estivesse aqui hoje em Surubim, e ele ia falar de costura com o costureiro. Ele ia falar de comércio com o comerciante. De forma simples, é no seu trabalho, é na sua casa, é com seus amigos, é do seu jeito. Olha, Jesus mudou a minha vida. Eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, mas uma coisa eu sei, Jesus muda a vida das pessoas. Ele me mudou. Ele me mudou. Ele me mudou. Irmãos, não tem evangelismo melhor do que esse. Não fique esperando alguém com muito conhecimento da Bíblia para evangelizar o seu parente, seu amigo. Deus está esperando é você. Do seu jeito. Você tem acesso a pessoas, irmãos, que eu nunca vou ter, mas você tem. E vai ser só através de você que essa pessoa vai aceitar Jesus. Talvez você seja o único da sua família que aceitou a Jesus, que é crente. E deixa eu falar uma coisa para você. A partir de você, sua família inteira vai aceitar Jesus. Vamos terminar com esse versículo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo número 18 ao 20. Nós vamos ler aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tudo isso vem de Deus. Ele nos reconciliou, nós estávamos afastados, irmãos, por conta do nosso pecado. Mas Ele nos reconciliou através do Seu Filho amado. Reconciliou, irmãos, a nossa vida com Ele, a nossa comunhão com Ele. Ele nos reconciliou consigo mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. Pastor, não tem um ministério na igreja? Tem, quem disse que não tem? O seu ministério, quando você aceita Jesus, é chamado ministério da reconciliação. Vou dar um exemplo para você. Vem para cá, Gel. Sobe aqui em cima, por favor. Sobe ali, fica ali na frente. Vem para cá, Jeftá, por favor. Fica aqui na frente. Aqui está Deus. Vocês pensavam que Deus era diferente, né? Vai que não, vem para cá, Jeftá. Aqui está um homem que estava precisando de Jesus, precisando de Deus. Qual que é o meu papel e o seu, irmãos? Ser reconciliador. Sabe que os amiguinhos quando brigavam, aí ficava de mal, né? Fazia assim, como que é? O dedinho assim, o pessoal fazia assim, aí cortava, né? Tô de mal, tô intrigado, não é assim? Fazia isso aí quando eu era criança, aí ficava de mal, ficava emburrado. O nosso pecado fez isso com Deus, irmãos. As coisas erradas que a gente fez desde a nossa infância nos afastou de Deus. E qual que é o meu papel e o seu papel? Apresentar Deus ou Jesus para essas pessoas. É falar assim, olha, Deus te ama. Ele transformou a tua vida. Ele fala assim, rapaz, e cadê Deus? Cadê Jesus? Você pega a mão dele e fala assim, olha. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aleluia. Eu reconciliei ele com Deus. Reconciliei a vida dele com Deus. E o meu papel, quando eu reconcilio, irmãos, eu saio de cena. Eu não preciso estar em cena, irmãos, porque agora é ele Deus. Ele agora conhece a Deus, conhece a Jesus. Ele conhece a palavra. E agora, cada dia mais, ele vai ter um relacionamento. E quem apresentou? Você. Eu.
Apresenta Jesus, irmãos. Sabe? Obrigado, Jeftá. Obrigado, Gel. Amém. Nosso papel não é causar intriga entre Deus e as pessoas, irmãos. Como assim? Ó, Deus vai te matar, hein? Deus está com um pedaço de pau esperando você na esquina. Deus vai colocar uma doença em você. Deus vai fazer... Não, irmãos, nosso papel não é esse, não. Nosso papel é reconciliar a humanidade. Isso fala Surubim e região, os teus parentes, amigos, com Deus. É apresentar, pegar na mão das pessoas. Ó, vem comigo aqui. Eu vou te levar num lugar. Eu vou apresentar algo para você. E você coloca essa pessoa em contato com Deus. E a pessoa vai olhar assim e falar assim: uau, eu não conhecia. Estou falando de mim, irmãos. Eu lembro de uma vez eu estava em São Paulo jogando bola na rua. Jogando bola na rua lá e sol de torar e descalço, com aquele pé no chão e jogando bola. Eu e os meninos. De repente passou umas irmãs. E essas irmãs do ciclo de oração, eu acredito que era, porque eram umas senhoras, não eram pessoas novas. Muitas vezes tem muita gente que tem mais idade, que ele entende a urgência de levar o evangelho. E eu lembro que essa senhora, ela pegou um folhetinho, daquele antigamente não tinha internet nessa época, não tinha rede social, se evangelizava com folhetos. Então, talvez você não sabe nem o que é isso, hoje, os jovens, né? E essa senhora, ela me deu um folheto, pegou para mim e falou assim, olha, olhou para mim e falou assim, olha, Jesus te ama, viu? Eu peguei, né, que eu parei, estava jogando bola, ela entrou no meio do futebol, saiu entrando assim, e elas, né, e saiu evangelizando no meio do futebol, irmão. O futebol parou naquele momento só para receber. Alguns pegaram o papel, pegaram, amassaram e jogaram fora. Eu peguei aquilo ali, irmãos, eu peguei com um temor tão grande. Por quê? Eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia Jesus da Páscoa, que passava no filme, aquele Jesus ensanguentado, com a coroa de espinho, com a cabeça virada, pronto. Era esse Jesus que eu conhecia, da Páscoa, do filme ainda. E eu peguei aquilo ali, e eu dobrei com tanto cuidado, irmãos, eu coloquei no bolso para não perder. Quando chegou em casa, eu peguei aquilo ali, eu fui ler o que estava escrito ali, aí estava falando de Jesus. Sabe, irmãos, aquela mulher, ela foi talvez a primeira pessoa que eu tive o contato de alguém externo que não é do meu meio, me evangelizando, trazendo uma boa notícia para mim. Que boa notícia! Eu não precisava crescer e ser um jovem como muitos dos meus amigos se tornaram. No meio do tráfico, no meio das coisas erradas, no meio da prostituição. Porque teve pessoas, irmãos, que tiveram coragem de sair e evangelizar. Isso mudou a minha vida. Ela fez o quê? Me apresentou para Jesus. Reconciliou minha vida com Jesus. E aí depois eu fui conhecer o irmão Jaime, né? Todo mundo já sabe, ou algumas pessoas já sabem da história. O irmão Jaime foi a pessoa que eu vi, que já estava mais dentro do meu ciclo de conhecimento. E eu falei, rapaz, essa pessoa é diferente. Tem uma vida diferente, uma família diferente, um estilo diferente. Falava diferente, vivia diferente. Era uma pessoa próspera, bem-sucedida na família, bem-sucedida no trabalho, bem-sucedida na igreja. E eu olhei assim, eu falei, rapaz, tem alguma coisa diferente dessa pessoa. Eu acho que eu sou sabidão, mas, cara, sabidão é esse cara aqui, ó. Inteligente é esse cara aqui, ó. Porque às vezes você pensa que você sem Jesus você é desenrolado. Ah, porque eu sou desenrolado. Aí você vê pessoas que tem, que é bem sucedido em muitas áreas. Aí você fala, desenrolado é ele. Aí você vai ver, eu falava, rapaz, como é que é esse negócio aí? Ele falou, rapaz, eu sou cristão, sou da igreja. E aí eu fui, que igreja que é essa aí? Eu fui querer saber da igreja. Que lugar que é isso aí? Porque eu falei, eu quero beber dessa água. Eu quero conhecer mais sobre isso. Só que no final, irmãos, ele me levou para a igreja, mas era para quê? Para conhecer uma pessoa. A igreja, irmãos, é só um lugar aonde você traz as pessoas. Para quê? Para conhecer uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Por isso as nossas mensagens, irmãos, elas são cristocêntricas. Sempre tem Jesus na nossa mensagem. Para quê? Para transformar a vida das pessoas. Porque o que transforma, irmãos, não adianta tocar bonito, não adianta ter tudo bonito aqui na igreja, parede bonita, tudo bonito, tudo funcionando, se não tem Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, neste lugar tem Jesus. Nesse lugar aqui, Jesus, ele habita. Amém? Nós vamos encerrar. Vem para cá o louvor. Deixa lá o versículo lá. Vamos terminar ele. É o 18. E
nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, Ele nos deu. Diga, eu tenho. Diga, é minha responsabilidade reconciliar as pessoas. Próximo. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a mim e a você, a palavra da reconciliação. Não é a palavra da condenação, irmãos, é a palavra da reconciliação. Ele confiou a mim e você a boa notícia da reconciliação. Próximo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ei, você pode ser um evangelista nessa noite. Como? Evangelizando a pessoa que está do seu lado. Às vezes ela veio aqui e Deus sabia que Jesus ia ser apresentado nessa noite para ela. E você pode ser aquele que vai falar assim: olha, tá vendo? É esse Jesus que transformou a minha vida. Ele quer transformar a sua vida também. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Primeiro eu quero... Abre lá em Atos, capítulo de número 10, versículo número 38. Primeiro eu quero convidar pessoas que estão passando por essa situação